Olá, vamos agora para a nossa aula número 2. Esse material que vocês estão vendo na tela é a parte do livro que tem lá na aula número 2. Eu baixei ele no computador. E a gente vai utilizar essa parte do livro da aula 2 utilizando o GeoGebra. Vocês vão ver que é muito mais simples de fazer, sem precisar de fazer tanta conta. Então vamos lá. Ele coloca logo no início aqui a representação, a representação aqui da fórmula geral de uma equação de primeiro grau. E y é igual a fx mais ax mais b. A gente já aprendeu isso daí. Onde A e B são as constantes. Então, quem é A? Importante você saber disso. O A é o número que multiplica o x e o B é o número que não multiplica ninguém. Ela é uma equação de primeiro grau porque a potência do x é 1. Por isso que é de primeiro grau. Quando a gente for estudar uma potência de segundo grau, você vai ver que o x vai ser 2. A primeira parte desse livro aí, ele fala sobre a interseção nos eixos. Quem são esses eixos? É o eixo do x, que é horizontal, e o eixo do y, que é a vertical. Ele pede aqui no exercício, encontre as interseções com os eixos e desenhe o gráfico. Se a gente utiliza o GeoGebra, a gente não precisa desenhar o gráfico, porque o GeoGebra vai fazer isso para a gente. O que a gente tem que fazer para ele desenhar? Eu tenho que pegar a função aqui, eu tenho que pegar a função, essa função aqui, eu tenho que colocar ela lá no GeoGebra. 3x mais y igual a 9. Eu venho aqui, 3x mais y igual a 9. 3x mais y igual a 9. Deixa eu ver. Deixa eu fazer ela de novo. 3x mais y igual a 9. Isso. Alguma coisa aconteceu que eu fiz que não bateu. Deixa eu apagar isso daqui. Tá aqui, ó. 3x mais y igual a 9. Essa reta, ela tá aqui. Então, eu já desenhei ela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Então, esse gráfico aqui é esse gráfico aqui. Ele está querendo saber qual é o ponto que ele faz a interseção no eixo do y e qual é o ponto que ele faz a interseção no eixo do x. Aqui ele pede para calcular. Como é que a gente calcula? Eu dou o valor a x e acho y. Então, se eu colocar x valendo 0, eu acho a interseção no y. Se eu colocar y valendo 0, eu acho a interseção no x. No GeoGebra eu não preciso fazer isso. O GeoGebra, ele calcula para a gente esses dois pontos aqui. Como que eu vou calcular esses dois pontos? Aqui nessa ferramenta, interseção de dois objetos. O que é uma interseção de dois objetos? Eu clico aqui, ele vai pedir para eu escolher esses dois objetos. Eu vou escolher a reta e depois vou escolher o eixo do y. Pronto, ele já marcou o ponto aqui, ó. A interseção é no eixo, é no ponto 0 e 9. Então, ele vai cortar o y no 9. Lembra que nós aprendemos que primeiro é o x, depois é o y? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui no x. Eu clico em interseção entre dois pontos. Eu posso escolher tanto o eixo primeiro quanto a reta primeiro. Tanto faz. Eu escolho um objeto, depois eu escolho outro objeto, e ele dá o ponto aqui. Então, o ponto é 3 e 0. O 3 é o x e 0 é o y. Se a gente voltar no exercício, ele vai mostrar aqui, ó, 0 e 9, 3 e 0. Então, ele calculou isso, dando valor para x, depois ele calculou dando valor para y. No GeoGebra não precisa nada disso, ele já dá os dois resultados aqui. Depois ele tem outra função, x é igual a 4y. Eu vou colocar aqui, x é igual a 4y. Pronto, a outra reta já apareceu aqui, ó. Eu vou apagar esses pontos aqui e a outra reta. Eu vou deixar só essa daqui. Eu vou fazer a mesma coisa, interseção entre dois objetos. Escolho o x e a reta. Clico de novo em interseção, escolho a reta.
e x. Antes eu escolhi y e x. Pronto, 0, 0, 0, 0. Se eu vier aqui no exercício, ele vai mostrar aqui, ó, 0, 0. Então, é muito simples no GeoGebra. É só você pegar o jeito e entender o que significa cada coisa. Depois, ele coloca uma função de depreciação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar essa função e vou ter que colocar ela lá no GeoGebra. Deixa eu fazer isso daqui. Não, vou deixar assim mesmo. Quarenta noventa e seis x mais 4y. 40, 96x mais 4y é igual a 491.520. É igual a 491.520. 491.520. Verifica a estrutura do seu comando. É porque quando eu joguei ele para lá, tem que apagar isso aqui, ó. Porque eu tenho que colocar a função toda aqui. É igual a 492.420. Vamos ver se é isso mesmo. 491.520. Não tem problema. Eu venho aqui. 491.520. Eu venho aqui. 491.520. Pronto. Então, ó. Quarenta 96x mais 4y é igual a 491.520. Por que quando eu dei Enter, ele apareceu diferente ali? Porque ele já apareceu aqui numa função de fórmula geral. Se você pegar isso daqui e calcular a fórmula geral dela, ela vai aparecer desse jeito aqui. Y é igual a menos 1024x mais 122.880. Essa é a função aqui da reta. Deixa eu tirar esses pontos aqui. Só que a reta não está aparecendo aqui. A gente vai ter que ampliar para enquadrar. Aqui está a reta, ó. Deixa eu chegar lá mais para cá. Vou diminuir para ela... Como os números são muito grandes, estou diminuindo até eu ver o eixo do Y ali. Vou clicar de novo, ampliar para enquadrar. Aqui, achei. Ó, essa é a reta, ó. É porque o número é muito grande, ó. Aqui, ó. 122.880. Aqui está a reta passando aqui. Bom. Agora, aqui tá a reta, ó. É o mesmo gráfico daqui, esse gráfico daqui, ó, o mesmo gráfico, ó. Ó, ele tá passando aqui no 122.880, ó. É o mesmo gráfico que tá aqui. Então, é muito simples você jogar isso no GeoGebra, ele calcula para você. Agora a gente vai aprender uma coisa muito importante, que é o coeficiente angular de uma reta. E também o conceito de taxa de variação. Esse conceito de taxa de variação é muito importante. Inclusive, tem desafios com isso daí. O que é o coeficiente... O que é o coeficiente angular de uma reta? Vamos lá. Na matemática, o coeficiente angular é dado pela letra M. E ela tem uma fórmula. Essa fórmula aqui, ó. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, se eu tenho dois pontos, esses dois pontos formam uma reta passando neles, e eu consigo descobrir qual é o seu coeficiente angular. Mas o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o ângulo que essa reta aqui faz no eixo do x. Então, esse ângulo que ela faz aqui é muito importante a gente saber.
Mais adiante a gente vai ver, que é a taxa de variação. Como é que a gente calcula essa taxa de variação? Por essa fórmula aqui. Se a gente for calcular matematicamente falando, é o y2 menos o y1 dividido por x2 menos x1. Então, ó, eu tenho dois pontos aqui. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto aqui. O que eu tenho que fazer? É só pegar o y desse daqui menos o y desse, dividir pelo x desse daqui, dividido pelo x desse daqui. Aqui tem um exercício, ó. Encontre o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto menos 2 e 1 e 4 e 3. Se eu fosse fazer a conta, seria o y daqui, 3, menos o y daqui, 1. O x daqui, menos o x daqui, e divido. Tá aqui, ó, 3 menos 1, 4 menos menos 2. Menos vezes menos mais, 4 mais 2, 6. Dá 1/3. Isso, se você fosse calcular. O que a gente pode fazer? Eu posso jogar no GeoGebra esses dois pontos. Então, vamos jogar o ponto menos 2 e 1. Eu vou dar o nome desse ponto de letra E, maiúsculo, igual a menos 2,1. Dou Enter. Ó, ele apareceu aqui, ó. Deixa eu apagar essa reta aqui. Ó, ele apareceu aqui. Vamos ampliar para enquadrar. Ó, ele está aqui. Agora eu vou jogar o outro ponto. 4 e 3. Eu venho aqui, vou dar o nome desse ponto de letra F. É igual 4, menos 3. 4 menos 3. 4 menos 3. Que apareceu aqui em algum lugar. Vamos fazer assim, ampliar para enquadrar. Pronto, tá os dois aqui, ó. O ponto é menos 2 e 1, menos 2 e 1, e o ponto 4 e menos 3. Opa, não é 4 e menos 3, é 4 e 3. Eu misturei o ponto de cima com o ponto de baixo. Mas não tem problema, é só a gente vir aqui, ó, dar 2 cliques e vou tirar esse menos daqui. Pronto, 4 e 3. Vou agora ampliar para enquadrar. Ó, ela está aqui. Menos 2 e 1, menos 2 e 1, 4 e 3. Menos 2 e 1, 4 e 3. Vamos colocar o eixo aqui 1 para 1. Pronto. Eu vou diminuir, agora ficou mais bonitinho. Bom, eu posso fazer a conta matemática aqui. 1 menos 3, ou melhor, 3 menos 1, dividido por 4 menos menos 2. Mas eu posso fazer uma outra coisa no GeoGebra. Aqui, ó, tem uma ferramenta escrito reta. Se eu tiver dois pontos, eu calculo essa reta. Eu venho aqui, clico, escolho um ponto, escolho outro ponto, ela me dá uma reta. E olha que legal, além de me dar uma reta, ela me dá a função dessa reta. Só que ela não me dá na função da fórmula geral. Para eu transformar na função geral, eu clico com o botão direito, equação, y é igual a x mais b. Quando eu clico, olha lá, ela transformou. Então, y é igual a 0,33x mais 1,67. Eu tenho aqui a função da reta. Mas espera aí, professor, como é que eu calculo, então, o coeficiente angular? É muito simples. Eu vou dizer para você o que é o coeficiente angular. O coeficiente angular é o número que multiplica o x. É o a. Lembra do ax mais b? Sempre o coeficiente angular é o número que multiplica o x numa equação de reta de primeiro grau. Qual é o número que multiplica o x? 0,33. Qual foi o resultado do cálculo aqui? 1,3, que é 0,33. Então, repare que, em vez de eu fazer todos esses cálculos, eu vim aqui, coloquei os pontos, criei uma reta entre esses dois pontos, achei a função dessa reta, o coeficiente angular é sempre o a, o número que multiplica x. Vamos pegar o outro aqui, ó, passando por 3 e 4 e menos 3. Então, eu vou colocar o ponto 3 e 0.
Eu usei ali F, agora eu vou usar G. G é igual a 3,0. Pronto, coloquei outro ponto. E o outro é 4 e menos 3. 4 e menos 3. Então, eu vou usar H é igual a 4, menos 3. Pronto, está outro ponto aqui. O que eu faço, então? Eu venho aqui, reta. Eu tenho 2 pontos para achar uma reta. Eu escolho um ponto, escolho outro ponto. Pronto, eu tenho uma reta aqui. E ele me coloca aqui a função dessa reta, mas ele não coloca na função da função geral. Então, eu clico com o botão direito e clico em equação y igual a x mais b. Quando eu clico, pronto, ele já calcula para mim. Então, o que é o coeficiente angular? Aqui, ele calculou o coeficiente angular, ó, menos 3. O coeficiente angular é o número que multiplica o x. Quem multiplica o x aqui? Menos 3. Ele é o coeficiente angular. Então, o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, deixa eu apagar esses outros aqui. Apagar não, esconder. O coeficiente angular, vou deixar só essa reta de cima aqui. O coeficiente angular, ele forma esse ângulo aqui, ó, justamente aqui. Ele forma esse ângulo no eixo do x. Repare que se eu aumentar esse valor aqui, se eu aumentar esse valor aqui, opa, se eu aumentar esse valor aqui, não vou deixar essa reta mesmo. Se eu colocar uma outra função aqui, ó, gx é igual a 1x mais 1,67. Vou colocar a reta aqui. Repare que essa reta, ela está mais inclinada que essa daqui. Se ela está mais inclinada que essa daqui, o coeficiente angular dela aqui, ó, ela forma um ângulo maior. Então, esse 1 aqui, ó, se eu aumentar ele para 2, ela vai ficar mais inclinada ainda. Se eu aumentar para 3, ela vai ficar mais inclinada ainda. Se eu diminuir bem ela, colocar ela bem pequenininha, 0,00001, olha lá, ela vai ficar quase paralela a essa daqui. Ela só vai ficar paralela ao eixo do x se aqui for zero realmente, tá? Aqui, como está em casas decimais 0,00000, na realidade ela não é zero, ela ainda tem número aí. Então, o coeficiente angular nada mais é do que o número que multiplica o x. Esse é o meu coeficiente angular, tá? Então, ó, essas duas retas aqui, deixa eu colocar ela aqui, essa reta aqui e essa daqui. Deixa eu ampliar para enquadrar. Aqui está uma reta. Na realidade, é essa reta e essa daqui. Essa é uma reta. A outra a gente não fez, né? Fizemos 3 e 4. 3 menos 2 e 3. Essa daqui. Ponto G e ponto H. Vou fazer de novo. Clico aqui, escolho o ponto G, escolho o ponto H. Ela me dá a reta aqui. Eu venho aqui, botão direito, transformo ela. Prontinho. Deixa eu apagar esse ponto. Eu vou enquadrar melhor, ampliar para enquadrar. Pronto. Então, esse gráfico aqui é esse gráfico aqui. Então, a gente pode fazer esses gráficos tudo aqui no GeoGebra. Uma coisa importante, tá? Uma coisa muito importante. O coeficiente angular é positivo se o número que multiplica o x for positivo. O coeficiente angular é negativo se o número que multiplica o x é negativo. E o que isso vai diferenciar? Se o número que multiplica o x for positivo, a reta ela é para cima, ela é crescente. Se o número que multiplica o x for negativo, ela é para baixo, ela é decrescente. Vou fazer o exemplo aqui.
tirar essas funções aqui e vou colocar outra aqui. Vou chamar de h de x, letra minúscula, é igual. Vou colocar aqui, ó. 8x menos 16. 8x menos 16. Vou clicar aqui para ela aparecer. Vou clicar aqui para ela ampliar para enquadrar. Tá aqui. Olha o que vai acontecer. O 8 é positivo. Se ele é positivo, a reta é para cima. Ela vai crescendo. Mas se o 8 for negativo, vou colocar o negativo aqui. Ela é para baixo. Ela vai descendo. Então, toda vez que o número que multiplica o x for positivo, ela sobe, ela é crescente. Se for negativo, ela desce. Ela é decrescente. Tá? Isso é importante a gente saber. Se ela for zero, é uma constante e não tem ela paralela ao eixo do y, só tem ela paralela ao eixo do x. Por exemplo, uma função a de x é igual a 16. Ela não tem, deixa eu tirar esse zero daqui, ó, 16. Ela não tem, deixa eu apagar aqui, ó, ela é uma linha que é paralela ao eixo do x. Ela não tem o x, então, como o x é zero, ela vai ser sempre uma reta paralela a essa aqui. E ela vai encostar aqui, ó, no 16, ó, que é o coeficiente que a gente vai ver mais adiante. Duas retas são paralelas, então, se o coeficiente angular dela for o mesmo. Quer ver? Menos 8x menos 16. Deixa eu colocar essa reta aqui para aparecer. Tá aqui. Se eu tiver uma outra reta aqui, L de x é igual a menos 8x menos 6. Olha lá, as retas são paralelas. Toda vez que a função tiver menos 8x, a outra menos 8x, não importa o que vem depois. Se o número que multiplica o x, o a, for igual, essas duas retas têm o mesmo coeficiente angular e elas são paralelas. Bom, então, a gente aprendeu aí, fazendo um resumo aqui. Ó, depois vocês podem pegar esses exercícios que está aqui, ó, colocar e ir fazendo, tá? Ou pode pegar outras funções. Então, nós aprendemos o que é uma função de primeiro grau na sua fórmula geral, o que é uma função linear, como é que eu acho as interseções nos eixos. Nós aprendemos o que é o coeficiente angular. E aprendemos a lidar com tudo isso no GeoGebra. Então, esse material da primeira aula todo a gente viu agora no GeoGebra, as coisas mais importantes que a gente vai precisar usar mais adiante. Ok? Reveja a aula, abre o GeoGebra, baixa ele no computador e vai aos poucos aí você aprendendo a manipular esse software que é o mais utilizado no mundo no ensino da matemática. Ele é espetacular. Ok? Então, até a próxima e bons estudos!